Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção, obrigado por procurar as palestras, as aulas do CCT, e hoje o tema que nós vamos abordar aqui é extremamente importante, extremamente interessante, e é a resposta de muitos clientes, muita gente perguntando, às vezes novo aí na área, o que é essa tal de norma ISO 17025? Então hoje nós vamos falar aqui rapidamente e abordar um pouquinho para que você conheça um pouquinho a norma, a estrutura da norma, para que ela serve, que vantagens, benefícios, aplicação, outras curiosidades, pontos importantes sobre a norma e assim por diante. Por isso, pessoal, eu fico pedindo aqui para você a sua atenção, que você realmente se concentre agora, esqueça um pouquinho tudo que está acontecendo aí fora, tudo que está acontecendo pertinho de você, e vamos abordar esse assunto, como eu falei, que é extremamente importante para vocês, tá? Meu nome é Gilberto Fidelis, sou do CCT, do Centro de Educação, Consultoria e Treinamento, ok? Lembrando que o CCT está em Florianópolis e que nossa área de atuação é principalmente metrologia e ISO 17025. Vocês têm aqui o nosso telefone de contato, o primeiro número aqui é o WhatsApp, eu estou passando o mouse agora, e depois o telefone de contato e 2 e-mails aí para contato, tá? Lembrando, pessoal, que o CCT ele tem 8 livros publicados e um deles é sobre a norma Orientações para a Implantação da ISO 17025. Então nós temos um livro que dá uma série de orientações, uma série de ideias, de respostas à implantação de vários requisitos da norma ISO 17025. Vale a pena você adquirir se você precisa conhecer um pouco mais da norma, tem alguma dificuldade ainda na implantação dos requisitos e assim por diante. E no final dessa apresentação aqui, tá pessoal, se você gostou da apresentação, por favor dê o seu like, tá? Eu estou aqui num ambiente mais ou menos barulhento, se você ouvir algum ruído de principalmente automóvel, por favor, releve, porque como eu precisava gravar a aula, estou gravando num ambiente que não é tão acústico assim. Mas vamos lá, vamos ao que importa, né? Falar dessa norma muito bonita, muito interessante, que é a norma ISO 17025. Eu gostaria de começar aqui com vocês, pessoal, dando uma ideia, na verdade, do conceito de norma, para que você possa perceber bem como as normas são importantes. Claro, você deve ter essa visão, mas está aí um detalhe bastante interessante do conceito da norma. Ela é uma especificação técnica ou um outro documento, pode ser uma especificação de gestão, como no caso dessa norma ISO 17025, de domínio público. As normas são de domínio público, elas são desenvolvidas para as empresas usarem, para os laboratórios usarem, para as pessoas usarem. Ok? Elas têm de domínio, então, esse domínio público preparado com a colaboração de muitas pessoas. Muitas pessoas são convocadas pelos organismos que geram normas técnicas, como a ABNT no Brasil, os organismos de normalização, como a ISO, que fica na Suíça, nós já vamos falar agora, sobre a DIN, que é uma norma alemã, a STM, que é uma norma americana, a norma ABS, que são normas inglesas ou britânicas do Reino Unido e assim por diante. Então esses organismos de normalização, eles não criam uma norma do zero, geralmente assim, Claro, tem casos até que pode ser possível, mas eles procuram trazer uma equipe de especialistas para desenvolver as normas técnicas. Por isso que a gente tem que ter muito respeito por elas e reconhecer o trabalho interessante, e muito importante que esse pessoal faz. Então ela é de consenso. Quer dizer o seguinte, a norma, às vezes, a gente diz, puxa, mas eu não concordo com a norma. É verdade. Mas também o grupo que elaborou ela, talvez nem 100% do pessoal concordasse com ela também. Mas tem um momento que tem que bater o martelo. Olha, pessoal, esse é o consenso. A gente sabe que talvez não seja a melhor forma de fazer, todo mundo não concorda, mas nós temos que bater o martelinho, digamos assim, opa, daqui para frente nós vamos usar a norma. Então você pode até não gostar, não concordar com alguns requisitos da norma ISO 17025, que é o nosso foco aqui, mas ela é consenso, Ou seja, consenso eu posso não concordar, mas no fundo eu tenho que aceitá-la, ok? Então, é uma norma de consenso ou aprovação geral de todas as partes interessadas. E ela é aprovada por um organismo, como eu falei, um organismo de normalização, citei alguns agora há pouco,
que para tal juridicamente qualificado a nível nacional, regional e internacional. Então existem normas nacional, norma regional, norma internacional, norma local, norma de empresa, ok? Normas internacionais, como está aí colocada, e assim por diante, né? Tá bom? Para fechar um pouquinho esse conceito de norma, qual o objetivo delas? Assegurar, né, que os materiais, produtos, processos e serviços, que é o nosso caso aqui, a norma ISO 17025, ela está associada a serviços de calibração, serviços de ensaio, de calibração, ensaio e medição, né, tá certo? Então, ela tem como assegurar, a ideia dela é assegurar que esses produtos, né, são aptos, serviços são aptos para o fim a que se destinam. Tá certo? Então vejam a importância das normas técnicas, né? Ela vai assegurar 100%? Claro que não, porque depende na verdade de que empresa vai aplicar e como ela vai aplicar os requisitos ou as orientações dessa norma técnica, tá bom? Então vamos lá. Tá aí o conceito de norma para a gente poder entender um pouquinho. Então lembrando que a norma ISO 17025, pessoal, ela é uma norma de consenso, como qualquer outra norma. Bom, então vejam só. Primeira pergunta, o que é a ISO? Né? A ISO é uma organização internacional de normalização, seria a tradução, tá aí o nome original, né? E vejam que a International Organization for Standardization, que é a ISO, ela tem as iniciais em iOS. Eu já vi, inclusive, gente, no lugar de colocar o nome da instituição como está aí, eles botam Standardization na frente do Organization. Então fica International Standardization for Organization. Fica até sem sentido um pouco do nome da instituição, mas, não, é ISO. Né? Assim, as iniciais é iOS, como está destacado em azul. Mas a ISO adotou o prefixo, na sua fundação, o prefixo ISO, que você sabe que significa igualdade. Então, o que é um processo isotérmico? A mesma temperatura. O que é um processo isobárico? A mesma pressão. O que é um processo isovolumétrico? O mesmo volume. O que significa isonomia? Igualdade para todo mundo. Certo? Então a palavra, ou melhor, o prefixo ISO, significa igualdade. A instituição foi criada pensando nisso, em criar igualdade de uso das normas, dos requisitos internacionais, para que todos os países pudessem usar os requisitos da mesma forma. A norma do mesmo jeito, a mesma forma de fazer uma atividade, uma calibração, uma medição, uma implantação de um sistema de gestão da qualidade, como é o nosso caso aqui. Então o objetivo da ISO é isso, é criar normas que sejam internacionais, onde a aplicação seja igual no mundo inteiro. E um grande exemplo disso é o que nós vamos falar aqui da norma ISO 17025. Mas o nome da instituição, as iniciais seriam iOS. E tem por trás algumas coisinhas que a gente quer falar aqui para vocês agora. É um organismo da ONU, ok? Então ela está ligada diretamente à ONU. A sua sede fica na Suíça, como eu falei para vocês, mais especificamente na cidade de Genebra, e funciona desde 1947. Ela surgiu ali praticamente um pouquinho depois da Segunda Guerra, né, no início da Segunda Guerra Mundial, justamente para padronizar uma série de situações que eram confusas na época, certo? E que geravam muito transtorno para alguns países porque não havia uma padronização. Então ela foi criada, e o Brasil, curiosamente, o Brasil participou da criação da ISO, são um dos países fundadores da ISO, tá? Além de outros países, como Estados Unidos, a maioria dos países são países europeus e assim por diante. Tanto é que a norma fica na Europa, né? A sede da ISO, tá bom? Então olha só, falar um pouquinho mais agora da NBR ISO EC 17025. A NBR significa, né, a marca NBR significa que é uma norma brasileira. Então o que o Brasil faz? O que a ABNT faz? A ABNT ela tem os direitos de traduzir a norma, as normas da ISO, entre elas a norma ISO 17025, ok? Então, nesse direito de traduzir as normas, ela não pode acrescentar, ela não pode mudar o sentido dos requisitos da norma,
porque justamente buscando aquele entendimento internacional similar, padronizado no mundo inteiro. Então a BNT no Brasil ela só traduz a norma, ela não pode colocar nenhum requisito lá dentro e nem tirar alguns requisitos. Esses requisitos aqui são muito difíceis para os nossos laboratórios no Brasil. Não. Faltou um requisito lá que a gente acha interessante que a ISO deveria colocar, vamos colocar. Não, não pode fazer esse tipo de coisa. É só traduzir, é só disponibilizar um documento no idioma português. Então ISO nós já vimos o que significa, né? Está aí, de novo, International Organization for Standardization. E a IEC também é uma outra instituição que está aí por trás da elaboração da norma. A IEC significa International Electrotechnical Commission. Vejam que a ISO e a IEC, elas ficam uma sede muito próxima uma da outra, inclusive. Fica na Suíça também, a IEC. Mas as duas não tentam, digamos assim, produzir normas concorrentes. A IEC ela cuida de normas na área de eletrônica, enquanto a ISO faz normas em todas as outras áreas que vocês podem imaginar. Mas chega na área eletroeletrônica e diz, não, isso aqui é papel da IEC. Ok? E as duas se juntaram, pegaram os especialistas lá na época, alguns anos atrás, começou lá em 1982, a elaboração da norma ISO 17025, quando era basicamente só alguns requisitos técnicos, né, e depois ela foi melhorando, foi sendo incrementada a cada revisão, aí entrou a parte de gestão e assim por diante. Então é uma norma que tem o papel de duas grandes instituições internacionais, que é a ISO e a IEC, e lembrando que aquilo que a gente já falou, que no Brasil a BNT apenas traduz a norma, né, não podendo acrescentar nem tirar nada. Tá bom? Então está explicado um pouquinho das siglas da norma. Bom, e a norma, ela eu não sei, e é por isso um dos objetivos dessa apresentaçãozinha aqui, tá, pessoal? Outro dia eu estava assistindo uma aula que o instrutor de um curso também ISO 17025, me responde e diz assim, eu não sabia que a norma, eu pensei que a norma 17025 foi criada para acreditação. Não, ela não foi. A norma 17025, ela veio criada como um guia internacional, que era o guia 25, como eu falei para vocês lá em 1982, não pensando em ser usada pelos organismos de acreditação. Foi, na verdade, o contrário. Os organismos de acreditação olharam para aquela norma cheia de requisitos e disseram, puxa vida, era tudo que nós precisávamos. Nós temos aqui um documento com uma série de requisitos que se aplica a laboratórios, criados para laboratório, e que vai nos ajudar na acreditação. Ok? Eu peguei a época de acreditar laboratório em que a própria Inmetro, na época, né, não falava-se em SEGEC como organismo de acreditação, falava-se em Inmetro, não usava nenhuma norma técnica, era uma confusão generalizada, a gente tinha que tentar adivinhar o que passava na cabeça dos auditores, dos avaliadores. Então, ao contrário, surgiu primeiro a norma, a ISO como guia 17025, como guia 25 em 82, como falei para vocês, foi evoluindo, né, até surgir então a norma internacional que é hoje. Então, ela constitui na verdade uma base universal, como a gente falou para vocês. A ISO e a IEC se juntaram para criar requisitos, né, para colocar na verdade algumas normas, algumas regrinhas de como deve funcionar um sistema de gestão da qualidade no laboratório. Tá certo? E como diz ali, para o estabelecimento e para o desenvolvimento dos sistemas esse sistema de gestão da qualidade em laboratórios. Então ela é uma norma específica que foi criada para desenvolver para os laboratórios e implementar um sistema de gestão da qualidade. Mas ela é universal. O mundo inteiro, como a gente já citou, tem que atender aos mesmos requisitos. E por isso que aparece a segunda caixinha aí, permite uma linguagem comum entre os clientes e fornecedores. Essa é a grande vantagem de você trabalhar com uma norma técnica. Os nossos clientes vão saber exatamente aquilo que nós temos que cumprir. É só ele pegar a norma ali e nós vamos ver, o laboratório tem que atender esse requisito, aquele outro requisito. Puxa, então o laboratório que atende essa norma tem uma série de requisitos, e não são poucos, que tem associados com gestão, tem alguns associados técnicos, tem outros requisitos de estrutura, tem outros requisitos não sei o que mais. Então, fica claro para ambas as partes o que tem que ser feito dentro do laboratório.
Então o cliente começa a entender um pouquinho mais. Os nossos fornecedores também conseguem, têm acesso a esses requisitos e conseguem entender tudo que o laboratório tem que fazer. Tá certo? Por isso ele começa a exigir certas coisas dos fornecedores, porque o próprio requisito, o próprio sistema de gestão requer. E um outro ponto importante, são sugeridas ou impostas por clientes. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, olha só, preste atenção, que não vamos falar aqui agora, né? Se essa norma não bater na sua porta, ela vai bater. Não sei se deu para escutar aqui, estou batendo na porta. Ó, né? Essa norma vai bater na sua porta. Se você trabalha em laboratório, qualquer tipo de laboratório, em qualquer atividade, em qualquer área, um dia essa norma vai bater na sua porta. Vai ser praticamente obrigatório implementar. Já vou dizer que a norma ela é voluntária, mas ela quase vira compulsória. Porque algum cliente, alguma instituição vai cobrar de vocês. Nós somos aqui todo mês basicamente procurados para ajudar a implantar ou dar treinamento sobre a norma ISO 17025, porque o cliente diz, ó Gilberto, agora é um organismo aqui estadual que está exigindo que a gente implante a norma 17025. Ah, agora é meu cliente lá na China, meu cliente lá nos Estados Unidos, meu cliente lá na Europa, que está pedindo para a gente implantar o sistema de gestão da qualidade e acreditar o laboratório. Então, basicamente, né, ela é uma imposição. Ela é voluntária, mas ela vira uma imposição. Nenhum laboratório no futuro vai escapar de implantar essa norma, de seguir essa norma. Por isso que a gente diz para os laboratórios, comece devagarzinho, vai atendendo o requisito ali, vai atendendo o requisito lá. Na verdade, provavelmente você já atende alguns requisitos da norma, tá certo? Mas é isso que acontece de fato, né? Na prática é isso que acontece. Ela acaba virando uma norma obrigatória para todos os laboratórios. E agora tem um ponto importante, tem um grande benefício, nós já vamos falar aqui de outros benefícios, mas um grande benefício está aí. Ó. Quando a gente fala em implantar sistema de gestão da qualidade, seja numa empresa, seja no laboratório, seja em qualquer lugar, acontece isso aqui, ela começa a dar uma imagem de empresa organizada. Ela dá uma imagem de laboratório organizado, ok? Sistema de gestão da qualidade significa organizar o laboratório. Aquilo que a gente já faz, que não faz tão organizado, que faz meio bagunçado, que nunca elaborou um procedimento, que nunca padronizou a forma de fazer, que as pessoas às vezes fazem um pouco diferente porque não tem um documento mostrando como fazer, isso vai acabar agora. Vai acabar porque nós passamos a ter que seguir com o que diz essa norma. E isso dá uma certa organização. Ok? Então aí já tem alguns pontos importantes. Agora os benefícios. Veja bem, a norma é trabalhosa. A gente não vai dizer, daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico bem interessante que mostra praticamente e dá uma ideia de tempo de implantação da norma dentro de uma empresa, dentro de um laboratório. Não é pequeno, mas ela também tem benefícios, eu gostaria de destacar alguns aqui. Primeiro, eu gostaria de destacar que tem 3 objetivos interessantes. No nível organizacional, como a gente falou para vocês agora, no nível técnico e no nível ético, digamos assim. Vamos botar 3 pilares de benefícios. Organização, técnicas e éticas. Vou falar primeiro de 2 pontos importantes. A gente poderia falar vários aqui. Mas na organização do laboratório, olha só. Disciplina. A gente começa a ter mais disciplina. A gente começa a pegar a rotina de trabalho, como a gente está colocando aqui nessa caixinha, tá vendo? Estou passando o mouse. Pega a rotina de trabalho e começa a padronizar. Então existe uma padronização da rotina do nosso dia a dia. E proporciona isso aos clientes uma assistência permanente, padronizada, normalizada. E aí começa tratamento não só de eventuais reclamações, como está sendo colocado aqui, mas inclusive de não conformidades. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo e que estamos deixando de atender a própria norma ISO 17025. Então, a gente começa a estruturar um sistema que vai nos levar a tratar melhor as reclamações de clientes, a tratar melhor as não conformidades, a documentar as não conformidades e melhoria contínua do sistema. Tanto é que melhoria contínua é um próprio requisito da própria norma. Outro grande benefício é isso que está aqui que eu falei para vocês já. Uma evolução organizacional. Isso aumenta a confiança dentro do laboratório. Tá certo? Porque a gente passa a fazer as coisas
com o pé no chão, com uma padronização, como eu falei para vocês que é tão importante, com uma consistência na hora de fazer, ok? A gente cria uma memória técnica dentro do laboratório, que é o próximo item que a gente vai falar aqui. Então essa evolução organizacional, vocês vão sentir na prática com certeza, tá? Então, aí vem o aspecto técnico. Dois aspectos eu gostaria de destacar aqui tecnicamente, que são muito importantes. Esse aqui, ó, garante que o laboratório dispõe de pessoal competente. Pessoal, o ponto mais importante da ISO 17025 é a competência. A gente não fala tanto, né, no Brasil, que para assumir lá o ministro tem que ser competente. O deputado, se ele fosse competente em tal área, talvez ele faria um trabalho melhor. O fulano lá foi contratado, mas ele não é competente. Aqui não existe isso. A questão da competência das pessoas que atuam dentro do laboratório é o ponto mais importante. Eu não vou falar aqui o que é competência, ok? Nós temos alguns vídeos aí no canal, e nesse curso, nessa palestra, como continuidade dela, digamos assim, que vão falar bastante sobre a competência. Mas, aqui, não é eu sei mais ou menos. O eu sei mais ou menos aqui não vai caber. O eu sei mais ou menos aqui vai dar problema de não conformidade em algum momento. Tá certo? Então a competência aqui é fundamental. Então, o laboratório deve dispor de pessoal competente. Instalações e equipamentos adequadas. O uso de métodos normalizados. Nós já vamos falar um pouquinho isso mais para frente. Métodos normalizados ou devidamente validados. Ou seja, métodos que já foram testados, que a gente sabe, puxa, esse método de calibração, esse método de ensaio, esse método de medição, não é um método que o Zezinho criou ali na esquina, eu criei dentro do meu laboratório e estou usando sem nenhuma técnica, não sei se ele vai me chegar a, como a gente diz aqui no outro ponto importante, que é a evolução técnica do laboratório. A maior aceitação externa, seja nacional ou internacional, dos resultados do laboratório, porque como tem o grande objetivo da norma ISO 17025 é que o laboratório entregue a seus clientes resultados tecnicamente válidos. Ok? Existem muitos bons laboratórios, mas que ainda pecam na qualidade dos resultados. E essa norma não vai eliminar isso. Ela vai criar uma série de situações em que o laboratório vai estar preocupado sim com a qualidade do resultado. Ele pode até não conseguir, mas há uma série de requisitos puxando isso, implorando isso, empurrando isso para ele. Olha, você tem que chegar em resultados tecnicamente válidos, tá certo? Ou seja, não são resultados perfeitos, mas que a gente sabe que não vai atrapalhar a vida do nosso cliente, ele não impacta negativamente a vida do nosso cliente. Por que, Gilberto? Porque os erros de medição e incerteza de medição são consideráveis, são, digamos, adequadas para o cliente. Elas não atrapalham a vida do cliente. Então essa evolução técnica e evolução organizacional vai acontecer. Porque no nível internacional que a gente colocou ali, nesse último quadradinho, porque é uma norma internacional. Quando vocês, não vou falar isso depois, quando o laboratório se acredita, o que significa? Que o resultado nosso, aí ele tem que estar acreditado, não basta só implantar a norma, tá? Quando o laboratório está acreditado, significa que o resultado dele passa a ser reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque existe um reconhecimento, né, existe um contrato, digamos assim, internacional de reconhecimento de resultados entre todos os laboratórios acreditados. Isso é uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Tá certo? Olha só. Essa evolução técnica tem que acontecer. E aí vem um ponto ético que eu gostaria de destacar, que é da garantia que possui identidade legal. O laboratório tem que ser uma instituição jurídica reconhecida. Por isso que um dos requisitos lá para o laboratório se acreditar é ter a sua empresa. A empresa tem que ser formalizada. Eu, pessoa física, Gilberto, não posso. A norma não vai ser, digamos assim, aplicável para a acreditação do laboratório, se o laboratório quiser se acreditar, se ele não tiver a pessoa jurídica reconhecida. Atuação imparcial. Imparcialidade hoje a norma começa, na verdade,
Né, pessoal? Desculpa. Sim, a norma começa com a primeira seção é 4, olha lá na norma, imparcialidade. O que o laboratório tem que fazer para ser imparcial? Ou seja, não tem conflito de interesse com ninguém, né? Respeito pela confidencialidade, que é o segundo item da norma. E depois vem uma série de requisitos que tem associado com isso aqui, ó. Resultados e segurança dos resultados. Aquilo que eu falei anteriormente. Qualidade dos resultados. Que os resultados sejam tecnicamente válidos, com nível de incerteza reconhecido, conhecido e que não prejudique o cliente, com erros de medição conhecidos e que não prejudique o cliente, porque todo ensaio, toda medição, toda calibração vai ter incertezas e erros. Isso aí você sabe porque nós falamos todos os nossos treinamentos. É uma coisa extremamente básica, ok? Mas isso não impede o laboratório de operar. Só que ele tem que tomar cuidado com o nível de incerteza e com o nível de erro de medição para ver se isso satisfaz a necessidade do cliente. Se não vai atrapalhar a vida do cliente. Então, olha a questão ética da garantia de imparcialidade, confidencialidade, segurança de resultados. Ok? Então vejam, alguns outros benefícios importantes eu vou passar agora para vocês. Vou ler rapidamente isso aqui. Isso está lá no site do Inmetro, né, da CEGEC. Melhor sistematização interna. Maior disciplina de processos, maior confiança para o cliente. Quando o laboratório diz assim, eu tenho a norma ISO 17025, ele vai olhar com outros olhos. Se ele disser assim, eu tenho, além da norma implantada, eu sou um laboratório acreditado para esses serviços, o cliente vai olhar com 2 olhos diferentes, perceberam? Com muito mais respeito, né? Então, por isso que veio o próximo item ali, maior confiança para a gestão do laboratório, maior confiança para os colaboradores, eles sabem que estão trabalhando num laboratório organizado, maior confiança para os acionistas, se for o caso, maior transparência nas decisões do laboratório, menores variações na prestação de serviço, isso aqui é muito importante. Padronização, menores variações na prestação de serviço, calibração, medição e ensaio, menores custos também, menor falhas e reclamações. Ou seja, falhas, aqui a gente pode entender como não conformidade, né? Melhor diálogo com clientes e fornecedores, porque aquilo que a gente falou para vocês antes, o cliente, o fornecedor, sabe o que o laboratório está fazendo. Ele quer saber como é que está organizado, ele vai ver lá quais são os requisitos que nós temos que atender. E termina o último ponto extremamente importante. Aumenta a credibilidade externa. Eu sempre digo isso, preste atenção, hein? Para não haver equívocos. Existem ótimos laboratórios que não atendem a norma ISO 17025. Atendem. A gente pode acreditar neles? São confiáveis? A maioria sim. Mas uma coisa é verdade. Quando o laboratório passa a implantar essa norma, a credibilidade aumenta. E se ele é acreditado, a credibilidade aumenta bem mais ainda. Quer dizer então que os laboratórios perfeitos são os acreditados? Não. Não é isso. Laboratórios acreditados, quando são avaliados, auditados, têm não conformidades em geral. Mas essas não conformidades, pessoal, elas passam a ser tratadas. Elas passam a ser cuidadas pelo laboratório, perceberam? Então, a credibilidade vai aumentar. Bastante. Mas existem bons laboratórios não acreditados. Por favor, não diga aí que o Gilberto falou por aí que só os acreditados é que são bons. Não é nada disso. Alguns outros pontos importantes sobre a norma, olha só, que eu gostaria de destacar, indo já para o encerramento, né? Que elas contêm requisitos que os laboratórios devem atender e se desejam demonstrar. Olha só, ela contém requisitos. A norma ISO 17025 é uma norma de requisitos. Ela é cheia de deve, o laboratório deve fazer isso, o laboratório deve fazer aquilo. Não, o laboratório pode fazer. O laboratório, se achar bom, ele faz isso. Não. É uma norma cheia de requisitos. Então, prepare-se. Você quer implantar a norma? Veja bem, é uma norma, é um laboratório que vai atender uma norma de requisitos que, destacando aqui que ele tem um sistema de gestão da qualidade implementado. No passado, talvez ainda hoje, existam laboratórios que atendem a norma ISO 9001. Pode. Só que a ISO 9001 não é norma para um laboratório, em termos de sistema de gestão da qualidade. Mas é um sistema de gestão da qualidade que pode ser usado. Agora, se eu quiser acreditar o laboratório, não vai ser ISO 9001, como
sistema de gestão da qualidade. Então, se eu quero demonstrar que eu tenho um sistema da qualidade implementado pelo meu laboratório, o melhor caminho é atender essa norma. Perceberam? É isso que a gente está dizendo aqui. Que são tecnicamente competentes. Essa é uma norma de competência. O título da norma já destaca isso. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaios e calibração. A palavra competência já está no título da norma. Que são capazes de produzir, aqui é o ponto mais, talvez seja o requisito mais importante da norma, e ele coloca como objetivo. O laboratório tem que ser capaz de demonstrar que ele consegue produzir resultados tecnicamente válidos. Todos os requisitos que a norma tem, desde o 4.1 até o 8.9 da norma, tem a ver com esse objetivo, que o laboratório vai entregar ao seu cliente resultados tecnicamente válidos. Esse é o ponto-chave mais importante da norma. Tem 2 pontos importantes da norma aqui destacados nesse slide. O de cima ali, que são tecnicamente competentes, e que agora apareceu aqui, que são capazes de produzir resultados tecnicamente válidos. E aí vem aquilo que eu falei para vocês, os organismos de acreditação de laboratórios começaram a utilizar essa norma como base para avaliar a competência dos laboratórios, ou seja, como base para acreditar laboratórios. É aquilo que eu comentei já, vou repetir. A norma não foi criada para acreditar laboratórios. Na verdade, os organismos de acreditação se aproveitaram dessa norma e de forma correta para acreditar laboratórios. Aproveitando isso aí como os critérios até de acreditação, ok? E por último, facilita a aceitação, como a gente já comentou também, de resultados de ensaios, calibração, medição internacionalmente. Então você vai passar a ser um laboratório reconhecido, né? O seu laboratório, se se acreditar, atendendo essa norma, vai atingir um status muito importante, né? O status de laboratório competente. E como é bom a gente ouvir que nós somos competentes. E não somos nós que estamos dizendo, é alguém que vai auditar nosso laboratório e vai dizer, olha, né, se for um organismo acreditador, se o laboratório se acreditar, né, vocês vão ter lá um atestado de competência técnica. Isso que a acreditação é, e isso facilita esse reconhecimento internacional. Então, para a gente encerrar aqui ainda nos objetivos, ó, ela tem uma série de requisitos, né, ok? Técnicos, gerenciais, que o laboratório tem que atender, cobre serviços realizados, desde que o laboratório use métodos normalizados, que é o caminho mais recomendado. Eu não vou entrar aqui no detalhe, métodos não normalizados, e se o laboratório criar ou desenvolver algum método, ou usar um método que é não normalizado, ele vai ter que validar esse método. Ah, mas Gilberto, não é muito trabalhoso? É um pouquinho, mas aí tem que cumprir o objetivo da norma, como a gente falou, que é garantir que o resultado seja tecnicamente válido. E aí tem que validar, por isso que chama-se validação de métodos, ok? Então o caminho natural é usar método normalizado. Não tem, posso criar um método, ou modificar um método já normalizado, só que se eu modifiquei, eu criei um método, eu vou ter que validar esse método. É um caminho trabalhoso, mas tem que acontecer. Aplicável a todos os laboratórios. Vejam bem, por isso que requisitos gerais para competências gerais. Essa norma não foi criada para o seu laboratório apenas. Foi criada para um laboratório químico, de ensaio mecânico, de ensaio físico, microbiológico, ok? Para ensaios de todas as naturezas, para calibrações de todas as naturezas, para medições de todas as naturezas. Falou em laboratório, que tem alguma coisa a ver com medição, ok? Você está medindo alguma coisa, entregando para o seu cliente um resultado, okay? Muitas vezes numérico, existe também a possibilidade de aplicação em laboratórios não quantitativos, né, que não geram resultados numéricos, a norma também se aplica, mas ela é aplicável então a todos os níveis de laboratórios, não é só para o seu não, nem para o meu, né, digamos assim. Então, outra coisa que o pessoal pergunta muito. Mas Gilberto, o laboratório vai ser eu e meu filho. Vai ser eu sozinho. Vai ser eu e minha esposa. Eu, minha esposa e a sogra, o cachorro e não sei o que mais. Pode. Pode. Independente do número de pessoas, tá, pessoal? A norma não limita que o laboratório tem que ter no mínimo 10 pessoas, 20 pessoas, 2 pessoas. Não existe um limite mínimo.
e também depende do número de serviços. Gilberto, quer dizer que eu posso ter um laboratório que só faz a medição de pH da água, só aquilo. Eu posso implantar norma? Pode. Eu faço só a calibração de balanças, de 0 a 200 gramas. Posso aplicar essa norma e até buscar acreditação? Pode. Não tem problema nenhum, não há nenhum impedimento na norma sobre isso, tá? Ela traz uma série de notas que são orientações, que não são requisitos, mas as notas ajudam, presta atenção, ajudam a entender os requisitos. Ela não especifica requisitos de segurança, então a norma não vai dizer assim, o laboratório vai ter que tomar cuidado com a questão de energia elétrica dentro do laboratório para que as pessoas não tomem choque, digamos assim. Esse tipo de coisa ela não traz. Mas ela diz que o laboratório tem que atender a outros regulamentos para o funcionamento do laboratório. Perceberam? Numa norma dessa, numa auditoria, vocês nunca vão ser assim auditados com relação à segurança. Então vocês nunca vão ser auditados com relação à segurança do laboratório. Vocês têm que atender uma série de normas importantes sobre segurança, e a segurança ela é importantíssima, dentro do laboratório. Nós até criamos um curso sobre segurança em laboratório, porque a gente entende que o brasileiro ele ainda tem que melhorar sua cultura associada à segurança, tá certo? Mas a norma não traz nenhum requisito sobre isso. Os laboratórios que atendem a norma também atendem a ISO 9001. Veja bem, essa norma hoje, principalmente na área de gestão, a ISO 17025, ela está muito parecidíssima na área de gestão, nos requisitos de gestão com a ISO 9001, mas não é equivalente, não são equivalentes. Na verdade, a ISO 17025 ela é uma norma mais profunda, ela tem mais requisitos, principalmente técnicos, para a garantia de resultados dentro do laboratório. Agora, o que a norma está dizendo aqui? Né? Isso aqui está no próprio contexto da norma, tá? Que o laboratório que atender os requisitos da norma 17025 vai atender naturalmente já praticamente todos da ISO 9001, tá certo? Principalmente com relação à parte técnica de medição e assim por diante. Agora, o contrário não é verdade. E também não significa, presta atenção, quando o laboratório estiver acreditado que ele está certificado também na ISO 9001. São coisas diferentes, tá? A acreditação é uma coisa, a certificação ISO 9001 é uma outra coisa. Nós também temos uma aula sobre isso aí, que você pode assistir até no nosso canal, no YouTube. Outro ponto importante aqui. Talvez nem todos os requisitos da norma se aplicam. Eu diria que 99% dos requisitos vão se aplicar ao seu laboratório. Tá bom? Talvez eu exagerei um pouquinho. Talvez seja de 90% a 95% dos requisitos vão se aplicar ao laboratório. Mas tem requisitos que não. Por exemplo, o laboratório de calibração, em geral, não faz amostragem. A norma tem uma seção só sobre amostragem, que não se aplica a laboratórios que são da área de calibração ou na área de medição e assim por diante. Então, pode ser, eventualmente, que alguns requisitos da norma não sejam aplicáveis ao seu laboratório. E você vai dizer simplesmente, não se aplica ao nosso laboratório, ok? Bom, pessoal, olha só, para a gente encerrar aqui de vez em então a nossa apresentação, essa aula, muita gente também pergunta isso aqui, está lá no nosso livro sobre a norma ISO 17025, está lá nos nossos treinamentos também sobre a norma, o tempo de implantação da norma quanto é que é. Vejam bem, poucos e raríssimos laboratórios, vou passar até o mouse aqui para ajudar um pouquinho, ó, no eixo X nós temos o quê? Anos para a obtenção da acreditação, tá certo? Isso é um ponto importante, anos, né, tempo aqui, então isso aqui 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos aqui, não chegou a nenhum caso, mas tem laboratório que levou 6 anos, raros laboratórios levaram 5 anos para implantar o sistema, e a maioria, pessoal, fica aqui, ó, entre 1 ano, e 1 ano a 2 anos. Raros laboratórios conseguem fazer a implantação em menos de 1 ano, ok? Mas essa pesquisa, Gilberto, foi lá na Europa. Olha, minha constatação, pela experiência nossa do CCT e de outros avaliadores, de outras pessoas que trabalham na área também, que a gente já... No Brasil é a mesma coisa, muito semelhante o resultado, ok? Então, se você está pensando em implantar a norma, eu vou dizer para vocês, ó, não fique muito otimista com 1 ano. 1 ano é muito difícil. Eu lembro que uma vez eu ministrei um treinamento de interpretação da norma numa grande empresa de Joinville. E eu estava falando sobre o tempo de implantação da norma, que poderia levar até 3, 4 anos, que era o tempo normal.
E o gerente ali do laboratório que estava lá participando do curso disse: Gilberto, tu não conhece a gente aqui, a gente vai fazer isso aí em 3 meses. Eu disse: olha, eu lamento te dizer, mas vocês não vão conseguir. Né? 2 anos depois, 1 ano e meio talvez depois, eu encontrei ele lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e perguntei para ele: daí, tudo bem? Como é que está o laboratório lá? Pô, Gilberto, você tinha razão. A gente já está há 2 anos e ainda estamos lá com o sistema não operacional. Ok? Então não seja muito otimista, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que vocês não vão conseguir, mas conte aí com um período entre 1 ano até 2 anos, talvez chegando a 3 anos. Esse tempo que vocês vão conseguir para obter, aqui está falando da acreditação, mas leia-se para implantação da norma, tá? Aqui talvez a gente possa tirar aí uns 6 meses de cada um desses períodos aqui por causa da acreditação, mas não seja muito otimista. A gente não está dizendo que vocês não possam conseguir em menos de 1 ano, mas é um pouco difícil pela experiência. Não é o normal, digamos assim, tá? Então tudo vai depender de quanto vocês se dedicarem à implantação do sistema e botar o sistema a rodar, tá certo? É isso aí. Agora, se você trabalha todo dia fazendo medição, calibração e ensaio, tira lá 1 hora, 2 horas por dia para tocar o sistema de gestão, você vai levar esse tempo aqui, tá bom? Então, pessoal, olha só. Eu quero agradecer muito pela sua participação aqui nessa aula, tá? E pedir o seu like se você gostou dessa apresentação. Deixe um like aí para nós, porque ajuda essa aula a ser indicada para outras pessoas que não conhecem a norma, que não conhecem nada de acreditação de laboratórios. Isso aqui foi uma rápida apresentação da norma, ok? Para que você possa entender um pouquinho mais para que serve essa norma ISO 17025, assim, nos pontos mais importantes, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Aí embaixo, na descrição desse vídeo, tem uma série de detalhes, tem uma série de links, uma série de informações para você, se precisar de mais alguma informação, não só nessa área da ISO 17025, mas também sobre metrologia. Nós somos especialistas em metrologia ISO 17025, tá, pessoal? A gente estuda muito essa norma. Todo dia a gente está estudando um pouquinho sobre ela. Todo dia tem uma coisa nova, surge uma ideia nova, surge uma forma diferente de atender um requisito e assim por diante, tá? Então, isso é muito legal. A gente gosta muito de falar da norma porque entende que ela é extremamente importante. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.